O Brasil inteiro riu quando uma vidente previu que aliens apareceriam num jogo da Copa. Virou meme, virou piada, virou manchete até fora do país. Mas essa não é a primeira vez que a humanidade fala sobre visitantes vindos do céu. E dessa vez, a história é bem mais antiga e bem mais estranha do que qualquer previsão de vidente. No sul da Turquia, existe um sítio arqueológico chamado Göbekli Tepe. Ele tem mais de 11 mil anos. Isso é mais antigo que Stonehenge, mais antigo que as pirâmides do Egito e mais antigo até que a agricultura como conhecemos. O problema é que Göbekli Tepe não é uma vila simples. São pilares de pedra de mais de 5 toneladas, esculpidos com precisão, organizados em círculos complexos, cheios de símbolos de animais que ninguém sabe explicar direito. Segundo a história que aprendemos na escola, os seres humanos daquela época ainda nem tinham inventado a roda, nem a agricultura, nem viviam em grupos fixos. Então, como um grupo de caçadores-coletores nômades, sem metal, sem animais de carga, sem ferramentas avançadas, ergueu uma estrutura dessas? Os próprios arqueólogos responsáveis pela escavação admitem que isso quebra tudo o que se pensava sobre a origem da civilização. E o mais estranho é que, em algum momento, esse povo decidiu enterrar o próprio templo de propósito, cobrindo tudo com terra, como se quisesse esconder alguma coisa das gerações seguintes. Será que duas civilizações, que nunca tiveram contato uma com a outra, poderiam contar exatamente a mesma história por pura coincidência? Alguns milhares de anos depois de Göbekli Tepe, na Mesopotâmia, os sumérios deixaram para trás milhares de tabuletas de argila, entre elas alguns dos textos mais antigos já escritos pela humanidade. E esses textos contam uma história estranha. Eles falam de seres chamados Anunnaki, descritos como tendo vindo dos céus, que teriam ensinado aos humanos agricultura, escrita, matemática e leis. Não como deuses abstratos e distantes, mas como figuras que caminhavam entre as pessoas, com conhecimento técnico bem específico. As mesmas tabuletas também descrevem reis sumérios que teriam governado por milhares de anos, algo que nenhum historiador consegue explicar direito. Pesquisadores tradicionais chamam isso de mitologia, uma forma antiga de contar a origem do conhecimento. Mas defensores da teoria dos astronautas antigos perguntam: e se essas histórias não forem só metáfora? E não são só os sumérios. Do outro lado do mundo, numa tribo isolada no Mali, na África, os Dogon guardam há gerações um conhecimento astronômico que intriga cientistas até hoje. Eles sabiam, muito antes de qualquer telescópio moderno, que a estrela Sirius tinha uma companheira invisível a olho nu, uma anã branca extremamente densa, hoje chamada de Sirius B. Essa estrela só foi confirmada pela astronomia ocidental em 1862. Ainda assim, os Dogon já representavam essa estrela invisível em rituais realizados há séculos, incluindo uma cerimônia sagrada que se repete a cada geração. Eles diziam que esse conhecimento vinha de visitantes que chegaram há muito tempo, vindos daquela mesma região do céu. Céticos apontam que talvez missionários ou exploradores europeus tenham passado essa informação à tribo antes dos registros oficiais. Mas até hoje, ninguém provou exatamente como, nem quando. Acreditas que é só coincidência quase toda a civilização da Terra contar a mesma história sobre o dia em que a humanidade quase deixou de existir? Os sumérios tinham a história de Utnapishtim. Os hebreus tinham Noé. Os hindus tinham Manu. Povos da América do Sul, da China e até tribos da Austrália contam versões impressionantemente parecidas de uma família avisada com antecedência, que constrói um barco, salva alguns animais e recomeça a humanidade depois da água baixar. Geólogos têm evidências reais de um evento chamado Younger Dryas, uma mudança climática abrupta que aconteceu há cerca de 12 mil anos, possivelmente causada pelo impacto de fragmentos de um cometa, gerando inundações catastróficas em escala global. A pergunta que fica é: será que esse evento real deixou uma marca tão profunda na memória humana que histórias sobre ele sobreviveram, de boca em boca, por mais de 10 mil anos, até finalmente serem escritas em pedra e argila? Juntando essas peças, começa a se formar uma narrativa alternativa. Uma civilização avançada, destruída por um cataclismo global. Poucos sobreviventes, espalhados pelo mundo, carregando fragmentos de um conhecimento técnico que os povos locais não conseguiam explicar, e por isso descreveram como algo divino, ou vindo dos céus.
Não necessariamente aliens de outro planeta. Talvez apenas uma civilização humana que chegou mais longe e mais cedo do que a história oficial está disposta a admitir. A ciência tradicional tem explicações para cada uma dessas peças, isoladamente. Göbekli Tepe pode ter sido erguido por um esforço coletivo maior do que imaginávamos. Os Anunnaki podem ser só mitologia. O conhecimento dos Dogon pode ter vindo de contato colonial. E os mitos do dilúvio podem ter surgido de eventos locais, interpretados de forma parecida por coincidência cultural. Mas o que ainda ninguém explicou de forma completamente satisfatória é por que essas peças, tão distantes umas das outras, no tempo e no espaço, se encaixam tão bem quando colocadas lado a lado. Talvez a gente nunca saiba se fomos ajudados, guiados, ou se simplesmente subestimamos o quanto os nossos ancestrais eram capazes de fazer sozinhos. Mas se um dia descobrirmos que não estivemos sozinhos na nossa própria história, isso muda tudo o que pensamos sobre quem realmente somos? Pensa nisso. Se esse tipo de teoria te deixa curioso, deixa aqui embaixo o que você acha. Fomos nós? Ou tivemos ajuda? E já garante o like e o inscrito, porque a próxima teoria já está a caminho.